empresas. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Entrevista. Agora 8 horas mais 18 minutos, conforme já anunciamos, dentro do nosso Jornal da Cruzeiro, hoje é o Dia do Idoso. Por isso, estamos abrindo discussão para esse assunto importante, que é o cuidado com as pessoas da melhor idade. E para debater esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a gerontóloga social, a Sônia Aparecida da Silva, para tratar desse assunto, desse tema tão importante, que são os cuidados com as pessoas da melhor idade, com os idosos. Sônia, prazer ter você aqui no Jornal da Cruzeiro. Obrigado por atender o nosso chamado para falar de um assunto tão importante, que é o cuidado com os nossos idosos. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer realmente estar aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de falar desse público que é tão especial. Com certeza. Até para começar esse nosso bate-papo, Sônia, hoje a preocupação com as pessoas da melhor idade mudou, acredito eu, e você confirme por gentileza, me corrija se eu estiver errado. Sim. Porque hoje, pelo menos a expectativa de vida aumentou porque as pessoas estão se cuidando mais. Eu me recordo na época do meu avô, já mais velhinho, com a idade que hoje meu pai tem, por exemplo. Uhum. Então a gente percebe que a saúde das pessoas hoje, as pessoas estão envelhecendo com mais saúde. Mas de qualquer forma, qual é o principal foco, o principal cuidado que se deve ter com os idosos de hoje, mesmo eles envelhecendo com mais saúde, Sônia? Olha, tem alguns pilares, Saúde, atividade física. Esse é um cuidado que a gente deve ter, de incentivar o idoso a ter atividade física. Os cuidados com alimentação, também isso é muito importante. O próprio idoso ou quem cuida dele tem que estar atento, a uma alimentação adequada, beber água. Uhum. Beber água. Coisa simples, né? Coisa simples. O idoso, ele não gosta, ou às vezes não lembra de beber água, então sempre beber água. E o mais importante, socialização. Além da atividade física, tenha pessoas para conversar, tenha amigos, participe de atividades onde você interaja com mais pessoas. Então é isso, é cuidar da saúde, da alimentação e do convívio social. E tem um ponto muito importante nessa questão de atividades, porque eu conheço várias pessoas da melhor idade que exerciam funções dentro de empresas e elas até se aposentaram, continuaram trabalhando, mas o problema foi quando aposentaram essas pessoas, ou seja, dispensaram essas pessoas e elas ficaram sem atividades. E, curiosamente, em muitos casos, esses idosos acabam morrendo logo na sequência, num curto período de tempo. É normal isso? A questão da parte mental, da falta de ocupação, pode resultar isso num estado físico, influenciando o estado físico do idoso? Com certeza. Sabe por quê? A maioria das pessoas não se prepara para a aposentadoria. É que a gente passa a vida, a grande maioria está sendo um crachá. A gente é o funcionário tal, o diretor tal, da empresa tal, o marido de tal, a esposa de tal. Então, você passa a vida sendo um crachá e você passa a vida assumindo funções. E você não se prepara para a aposentadoria e, quando ela chega, você sai da empresa, quer dizer, você perde sua identidade. 90% perde a identidade. E aí você pensa, agora tem aquela expectativa, eu vou me aposentar porque agora eu vou fazer isso, eu vou viajar, eu vou fazer aquilo. Só que você perde seu círculo social, você acha que não tem mais função, porque você vai fazer o quê? Então, se você não se preparar, se você não fizer um plano simples, eu vou me aposentar do trabalho, eu não vou me aposentar da vida. Então, eu vou, coisa simples, olha, eu vou fazer jardinagem, eu vou fazer um trabalho voluntário, qualquer coisa. O importante é você continuar com projetos para a sua vida, por mais simples que sejam. Uhum. Então, porque assim, às vezes as pessoas se enganam. Você não precisa fazer uma viagem para fora, uma viagem maravilhosa. Vai até a cidade mais próxima, faça tudo dentro das suas possibilidades. Sempre tem um caminho. Muitas vezes não é uma questão de dinheiro. E se você investiu na sua saúde, você tem tudo para continuar tendo uma vida
boa. Qual que é o papel da família nesse processo, Sônia? Porque muitas vezes os filhos acabam deixando esses vovôs e vovós um pouco de lado. A família tem um papel importante também nesse processo? A família tem um papel primordial. É outra coisa. A gente não aprendeu a cuidar dos pais. Tem pessoas que até sentem culpa, mas é todo mundo. Ninguém aprendeu a cuidar dos pais. E é muito difícil você aceitar que, sabe, seus pais, principalmente o homem, né, nessa sociedade mais masculina, vou dizer assim, né, que nós temos, ele é o provedor, a criança se espelha naquela pessoa forte. É muito difícil para o filho ver os pais irem perdendo a força, adoecendo, precisando de ajuda, não está preparado. E entra o conflito. E aqui também, olha, eu vou dizer, posso estar até errado, é uma opinião pessoal. Eu acho que aqui também entra um pouco do preconceito contra o idoso, porque é um problema muito grave, tá? É uma população que sofre muito, muito preconceito, e os filhos também, não é por maldade, pela própria história, né, da sociedade, os filhos também eles acabam praticando preconceito sem perceber. Então, às vezes, a queixa do idoso, ela é real, aí acha que ele está com manha, aí acha que ele quer chamar atenção, acha que ele é teimoso. Esse é o ponto de mais choque. Acha que o meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, enfim, o idoso que eu tenho em casa é teimoso. Só que você tem que entender que ele também está passando por um processo que ele já perdeu muita coisa. A velhice é de muitas perdas. Você tem que estar preparado para isso. Ele já perdeu muita coisa e, às vezes, a teimosia dele é só para manter o pouco que ele acha que ainda tem domínio. Então, você tem que entender isso, sabe? Então, não é a teimosia, é você pensar, eu já perdi muito. Agora, olha, eles querem mandar em mim. Quando o idoso fala que quer mandar nele, você tem que buscar mais fundo, porque ele fala, não quero ser mandado, não, ele não quer perder o domínio dele, a autonomia dele, sabe? A independência, talvez. A independência, tudo, né? Tudo. Então, a família tem um papel importantíssimo, que é, gente, se prepara, sabe? Ninguém precisa fazer cursos para cuidar dos pais, mas leia a respeito. Olhe, é difícil, eu sei, porque eu também tenho pais idosos, pai só, minha mãe já foi. Eu tenho pai idoso, sabe? Eu trabalho com idosos, então eu sei como é que é. Então, olhe com amor. Se você não tiver amor, não tiver empatia, olhe com paciência. Já é o suficiente. Olhe com paciência. E, principalmente, pensa, você vai estar lá amanhã, nessa mesma situação. Então, pelo menos imagine, como que eu quero ser tratado quando eu chegar lá? Pensa nisso. E trate da mesma forma. Você vai perder a paciência? Vai. Você vai brigar? Vai. Mas, sabe, você, no caso, o filho, sendo mais jovem, tenta entender isso, sabe? Porque empatia não é se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro na situação em que ele está. Então, sabe, paciência e um olhar, pelo menos mais simpático, se não puder ser amoroso, porque a família também, durante a vida, você coleciona ressentimentos, né? As pessoas, elas têm opiniões diferentes, enfim, é o ser humano, né? É a vida. Então, não carrega essa amargura até o fim, sabe? Não queira resolver na velhice do seu pai as amarguras da vida. Só para pegar esse gancho, Douglas, Claro. do que a Sônia está falando, existe uma linha tênue, no meu ponto de vista, quando você tem uma preocupação com o idoso, que tem as suas limitações, mas quer a sua independência também. E é lógico que os filhos vão ter o cuidado, vão evitar que o idoso faça uma determinada atividade, mas, ao mesmo tempo, como permitir essa independência do idoso, mas, ao mesmo tempo, ter o cuidado, já que, visivelmente, ele não tem condições de realizar alguma atividade. Como trabalhar essa linha tênue, Sônia? Esse é um problema muito sério também, porque o idoso, ele acha que, ele entende que ele pode fazer tudo, né? Porque às vezes o corpo tem 70, 80, mas a cabeça tem 30. Exato. Né? Então, o que acontece? É uma situação difícil, cada família tem que procurar um jeito de resolver isso, porque não tem uma regra geral. Mas, assim, tem algumas orientações.
O idoso, depois que ele tem as limitações dele, e ele insiste mesmo em continuar levando a vida, fazendo tudo, subindo no telhado, pintando a casa, sabe? Então, assim, tem que colocar uma pessoa que observe, que fique observando isso, cuidando assim, mas não impedindo. Veja o que ele... Porque às vezes ele tem condições de fazer e a gente que acha que ele não tem, ou vice-versa. Então, sempre tem alguém... Não é monitorando, acompanhando e percebendo, olha, agora ele vai subir na escada. Auxiliando, talvez. Auxiliando, não vai subir na escada. Sabe? Tem que ter uma observação. É o único jeito, porque se você deixar ele sozinho, ele vai cair, a queda é um dos maiores causas de morte. Então, é observar. Tenta com a família, eu sei que cuidador não dá para ficar pagando para muita gente, mas sabe, com um vizinho, com um amigo, tem que ser observado, não tem outro jeito. Na minha opinião também é isso, e pela experiência que eu tenho, tem que observar. Tá? Não é como criança, idoso não é criança. É realmente dar suporte para alguém que eventualmente vai precisar de ajuda. Sônia, vou trazer um pouquinho essa questão também para os pontos mais que a gente chama de legal. O Estatuto do Idoso está completando aí 22 anos, né, dia 1º de outubro de 2003. Ele sofreu algumas alterações nesse ano, em 2025, ainda tem algumas discussões e tudo mais. A pergunta para você é, o quanto isso trouxe de avanço com relação à legislação que protege o idoso e o quanto a gente precisa ainda avançar neste quesito, principalmente havendo o estatuto, mas muitas vezes não sendo totalmente, plenamente respeitado? Pois é, olha, essa é uma pergunta assim, até difícil de responder pelo seguinte, o Estatuto do Idoso trouxe avanço, sim, foi excelente, norteou o direito dos idosos, tá? Como você disse, nem sempre ele é obedecido, assim como a Constituição, né? Nem sempre ele é obedecido, né? Mas isso trouxe um norte. E tem que estar atento para os direitos, ele vai sofrendo transformações que proteja sempre mais, né, a pessoa idosa. E tem uns avanços interessantes. Olha, a semana passada teve a 16ª Conferência do Idoso. E essas conferências, elas trazem muitas propostas, tá? Propostas interessantes, porque com relação ao Estatuto, a gente tem que acionar o poder público, né? Ok, tem orientação das obrigações dos filhos, dos direitos e deveres dos idosos, mas é principalmente uma questão de política pública para proteger essa população. E o Estatuto abriu essa discussão. Então, a gente teve a conferência em Sorocaba, conferência municipal. A semana passada teve a estadual, onde eu estive presente, né, como delegada, e muitas propostas excelentes saíram, que agora vão ser levadas para Brasília em dezembro, né, para o Nacional, e solicitando políticas. Então, o Estatuto, eu acho que ele abriu... Posso até enganada, mas no meu ver, ele abriu essa linha, sabe? De ter mais consciência e para solicitar políticas públicas, sabe? Para solicitar formas de melhorar a qualidade de vida, né? E o amparo do idoso. Nesse ponto ainda, existem as leis, né? Obviamente, que foram criadas por conta do Estatuto. E você andando pelas ruas de Sorocaba ou pelos locais onde você circula, você percebe que essas leis, elas são respeitadas principalmente pelos mais novos? Por exemplo, um assento num preferencial, um atendimento preferencial. A vaga preferencial. Nossa, que absurdo, né? Não Fica aqui para você fazer esse alerta também, né, para quem está acompanhando. Não é, sabe, respeitado, e é aquilo que já mencionei, é uma questão de preconceito também, né, o bendito etarismo. Então, não é respeitada. E o que acontece? Eu penso que é muito importante que essa coisa de intergeracionalidade, intergeracional, tem que ter. O que tem que fazer? Tem que preparar a base, sabe? Você tem que falar com o jovem, você tem que explicar, é uma das lutas da gente, explicar para o jovem o que é o envelhecimento.
fazer ele acreditar que ele vai envelhecer. E como é que vai ser quando ele chegar lá na frente? Porque não há respeito. Não se respeita o assento, as filas, sabe? Até que se respeita, né? Os 80 e depois até os 80 e depois os 80 a mais, mas não se respeita vaga de idoso. Mas é uma questão eu acho que é uma questão de educação. Infelizmente, acho que isso ainda vai demorar um tempo para acontecer. Mas é muito importante que tenha, sabe, essa interação. O jovem precisa interagir com o idoso. Até nas escolas, tinha que ter currículo, sabe? Tinha que mudar a grade para incluir disciplinas que interaja, que explique o envelhecimento. Porque se a gente não educar a base, meu Deus, essa história ela vai perpetuar. Né? Porque é uma questão de educação, uma questão de mudança de cultura. Importante, né, André, a gente destacar isso. Eu ouvi isso numa palestra recentemente, de que a partir do momento que você nasce, você já vai envelhecendo. Sim. Né? Isso já vai acontecendo. Então, assim, você não vai envelhecer daqui 60, você já está envelhecendo. Isso é gradual. É gradual. Não tem um dia que você acorda velho. Ai, gente, hoje eu acordei velho. Sabe? Ninguém aquele filme, Benjamin de repente, Button, né? Oi? Não existe o Benjamin Button, né? Não existe o Benjamin Button e não existe aquele filme, de repente 30. De repente você não tem 30, você foi construindo os 30. Exatamente. Nasceu, começou a envelhecer. Claro que, né, depois, mais à frente, esse processo é mais visível em todos os sentidos. Mas é o envelhecimento e faz parte, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso, quando a gente fala do Dia do Idoso e trabalha a questão do envelhecer bem, muitas vezes a gente fala da questão da saúde. E hoje, Sônia, você está trazendo um assunto que é fundamental, que é a questão psicológica, emocional do idoso. Então não adianta você envelhecer saudável se a cabeça não está boa. Exatamente. E é um ponto de vista que muitas vezes as pessoas não levam em consideração, né? Se preocupam com a saúde, vai no médico, faz os exames, se cuida, mas muitas a parte vezes mental... não também, né? Muitas vezes as pessoas Também. vão envelhecendo e não procuram. Também. Não procuro. Serviço médico, não né? procuro. Às vezes por teimosia, você sabe que o envelhecimento é feminino porque as mulheres se cuidam mais e elas vivem mais, né? O homem tem mais... Agora não, já mudou essa mentalidade bastante, mas o homem tem mais resistência em ir ao médico, né? Tanto é que a população maior é feminina, né? E muitas pessoas também não vão por falta de oportunidade, né? Por falta de oportunidade, que é aquilo, a questão da política pública. Então, às vezes elas não vão porque não têm oportunidade, principalmente a população idosa que vive mais afastada dos centros, né? Não tem recurso. Então, assim, é outro ponto, é outro olhar que né, tem que ser importante. Então, importantíssimo se cuidar, Claro. mas também temos que ter mais condições. Saúde, né? Saúde é prioritário. E é deficiente, acho que em todas as cidades e estados, né? Infelizmente. Olha, eu queria agradecer demais a participação da gerontóloga social Sônia Aparecida da Silva, participando com a gente dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. Hoje, Dia do Idoso, e nós estamos aqui trazendo essa discussão tão importante de envelhecer bem, com saúde física e saúde mental, emocional principalmente. André, fazer um registro rápido aqui. Olha, a Kátia está dizendo sensacional esse bate-papo com a Sônia. Parabéns aí a Cruzeiro FM. E a Maria Lopes também. Não existe políticas públicas para o idoso em todas as esferas governamentais. 2 registros aí, 2 participações de ouvinte e também do internauta que está acompanhando o Jornal da Cruzeiro na nossa live. Sônia, obrigado mais uma vez pela participação. Cruzeiro FM sempre de microfones abertos para você, para trazer à tona esses assuntos tão importantes sobre o envelhecimento, sobre os idosos. Obrigado, viu? Eu é que agradeço e, como eu digo, eu nunca perco a oportunidade de falar em favor dos idosos ou, sabe, de pelo menos mostrar um pouco desse pessoal da terceira idade. Eu agradeço muito. Muito obrigado, Sônia. Bom dia a todos. Bom dia, Sônia. Agora 8h37. Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia.